Tem gente que fica mais de 5 anos aprendendo inglês numa sala de aula e sai de lá sem falar nada. Tá de brinquedo de mim, cara? Eu vou te apresentar o meu amigo Andrei Toribio, o tucano. Ele tem métodos especiais de inglês que você vai aprender a falar inglês em 12 semanas, muito mais fácil do que você pensa. Tá esperando o quê? Abriu as inscrições do curso online dele e eu já me matriculei. Você não vai perder todos esses anos da sua vida dentro de uma sala de aula. Clique em algum lugar desse vídeo e se inscreva. Tá esperando o quê, my friend? Clica logo aí. Qual é, rapaziada? Aqui é o Ryan Santos, direto da capital soviética que algumas pessoas conhecem como Moscou. Bom, se você me acompanha aí há mais tempo, tá? Antes da época da zoeira de Instagram, você sabe que eu sou um cara apaixonado por história, política, geografia, como um país interage com o outro, estratégia de guerra, essas porra toda, né? E eu sou formado em economia, muito mais puxado para macroeconomia e também em relações internacionais. Eu me preparei assim, aprendi, sei lá, eu falo 8 línguas hoje em dia. Me preparei porque não tanto tempo atrás eu queria ser presidente do Brasil. Meu sonho é ser presidente do Brasil. E eu vou ser presidente do Brasil um dia. Eleição 2028, 2032, estamos aí. Ryan Santos para presidente. O Barack Obama brasileiro. Antes de eu perceber que ser presidente é a maior furada que tem, tá? Não tem upside nenhum. Ganha pouco, tem muito estresse. Tipo, você não tem vantagem nenhuma de ser presidente de um país. Só ego. E, cara, por ego dá pra fazer outras coisas muito melhores, tá? Do que ser presidente e tomar porrada o tempo todo. Dito isso, até hoje eu leio livros de geopolítica. Esse mês foi muito bom pra mim porque eu li This United Nations, que é sensacional. Eu li Prisoners of Geography, que é outra obra-prima. Accidental Superpowers. Eu li Breakout Nations e Rise and Fall of Nations. Tipo, caraca, tipo, quem gosta de tema assim, mano, é orgásmico ler coisa assim, entendeu? E aí eu tava pensando numa coisa. E aí puxa pra área da pegação, porque é outro tema que eu gosto muito, é sexo, tá? Falar sobre sexo, se entender como as mulheres do país X interagem com o sexo diferente do país Y. E aí uma coisa que eu tava notando é que aqui na Rússia, mano, se você falar o idioma local, abre muita porta. Abre muita porta. E esses dias, vocês viram lá no Telegram, nos stories, que eu meio que estourei champanhe. Eu fiquei muito feliz, igual uma criancinha no Natal, que eu desenrolei com uma russa do início ao fim em russo. Pela primeira vez na minha vida. As outras vezes eu brincava pra cá de russo, mas falava inglês, desenrolava tudo em inglês. Dessa vez foi tipo, do início ao fim, somente falando russo. E aí trago uma teoria pra você que vai fazer muito sentido. No Brasil, pouquíssima gente que fala inglês. Só as classes altas e classe média alta falam inglês e geralmente é um inglês merda de curso de inglês. Eu já falei 1000 vezes que inglês de curso de inglês não te leva a lugar nenhum, tá? Se você quiser aprender inglês rápido, você tem o Andrei Toribio. Foi o cara que me ensinou russo em muito pouco tempo através de técnicas de memorização. Sem gramática, sem ortografia. Técnicas de memorização para você aprender rápido e falar de um jeito que todo mundo te entende e você entende todo mundo. Isso é fluência. Vou deixar aqui o link embaixo sobre o Andrei Toribio, porque, cara, é a única pessoa que eu recomendo, a única pessoa que eu acredito em termos de aprendizado de línguas. Mas se você parar pra pensar, o Brasil, ele é fraco no inglês. A Rússia, apesar de ser um país, uma grande potência mundial, ela é fraca no inglês, beleza? E aí você pega os países europeus. Mano, você vai em qualquer país da Europa, da União Europeia, a geração jovem, todo mundo fala inglês fluente e perfeito. E eu destaco pra você países como Holanda, Dinamarca, Suécia, Finlândia e também os países bálticos ali daquela zona ali antiga soviética, que é Estônia, Letônia e Lituânia. As pessoas falam o inglês muito perfeito e falam até melhor que os próprios americanos. Aonde entra isso? O que isso tem a ver? Vamos lá. Pense em impérios.
O Império Americano, ele domina o quê? Ele domina as Américas, mas mais do que dominar a América, o Império Americano domina a Europa Ocidental, através de OTAN e através do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com a Europa toda destruída e os Estados Unidos chegando para botar o plano Marshall ali. Querendo ou não, até hoje, quem manda na Europa Ocidental é os Estados Unidos. Resultado, todo mundo fala inglês, beleza? Tranquilo. O outro grande império do mundo chama-se Rússia, União Soviética. É o império que caiu em 1991 para 92, só que foi o penúltimo dos grandes impérios. Quer dizer, o último dos grandes impérios, fora o que já existe agora. Na Rússia, as pessoas não se importam com o inglês. Por quê? Porque dá pra sobreviver falando só russo. Caramba, todo mundo fala russo. Não só na Rússia, que é o maior país do mundo, como nos vizinhos Estônia, Letônia, Lituânia, as pessoas sabem russo. Ucrânia, Bielorrússia, todo mundo fala russo fluente. Geórgia, Armênia, Azerbaijão, todo mundo é obrigado a aprender russo. Moldávia, todo mundo fala russo. E os países lá dos estãos, todo mundo fala russo também, entendeu? Então, se você empurrar um pouco mais para lá da cortina de ferro, você com o idioma russo, você consegue desenrolar na Polônia, na República Tcheca, na Eslovênia, na Eslováquia, em todos os países ali da Iugoslávia, tá? Então, a mentalidade é, pra que eu vou aprender outra língua se eu consigo me virar no russo? Que é exatamente a mesma mentalidade dos Estados Unidos ser o maior império do mundo. O americano tá pouco se fudendo para a história do Brasil, para a política, a história geral, para aprender outras línguas. Por quê? Porque eles já são foda. Pra que vou me relacionar com o resto do mundo? Eles que se adaptem a mim. E, mano, é realmente, o americano não sabe nada de mundo, não sabe nada de outros países. Você vê lá, quem ganha a NBA é o World Champion. Quem ganha a MLB de beisebol também é o World Champion. Quem também ganha a NFL, o Super Bowl, é o World Champion, campeão do mundo, porque o mundo é os Estados Unidos. E faz muito sentido, porque quem domina o império mais poderoso é os Estados Unidos. O segundo império mais poderoso é Moscou. E o próximo império? China. E é muito difícil você sobreviver na China falando só inglês, porque lá tem 1,5 bilhão de pessoas e todo mundo fala só mandarim, um pouquinho de cantonês pra cá e tal, mas é muito raro as pessoas falarem inglês. Por que será isso? Porque o chinês, ele consegue sobreviver falando só a língua dele. E aí, o que isso tem em comum? O mercado consumidor interno. O mercado consumidor interno dos Estados Unidos é gigantesco e é o melhor do mundo, porque além de ter 300 milhões de pessoas, são 300 milhões de pessoas ricas, porque o pobre dos Estados Unidos é mais rico do que o rico de 95% dos países. Você pega aí o salário mínimo dos Estados Unidos, você vai ganhar o quê? Uns 2, 3 mil dólares por mês? Faz a conta. Quem ganha 10 mil no Brasil, mano? Tá ligado? Quem ganha 10 mil no Brasil? É pouquíssima gente. E o pobrezão ganha isso, 10 mil reais por mês nos Estados Unidos, entendeu? E aí essa é a balança de comparação. E aí a gente puxa para a Rússia. Mano, o cidadão das antigas repúblicas da União Soviética, ele não precisa aprender outra língua, porque o mercado consumidor interno já é grande o suficiente. O chinês também tá pouco se fudendo. O mercado consumidor interno é suficiente. E se você parar pra pensar, o Brasil também é assim, porque, de uma maneira geral, o Brasil é o império da nossa região, tá? Eles que se adaptem a gente, eles que aprendam português. E a gente ainda tem a vantagem de que a gente entende todo mundo que fala espanhol e eles não entendem a gente, tá ligado? Então, por nós sermos um mercado que, se juntar a população de todos os países da América do Sul, não dá o que a gente é, entendeu? Então, a gente meio que criou aquela zona de conforto de não precisar do resto do mundo, não precisar aprender a língua dos outros para sobreviver. E a outra ponta do iceberg, cara, é o finlandês. Quem fala finlandês no mundo? Quem fala holandês no mundo? Ninguém. Eu morava na Letônia. Tem 3 milhões de pessoas na Letônia que falam o idioma letão. Ninguém fala essa porra. Então a pessoa, para ela sobreviver num mundo hiperconectado, no mundo moderno, ela é obrigada a falar a língua do mundo, que é o inglês, tá? Obrigada a falar o inglês. Isso acontece nos países, continua, Dinamarca, porra, e até nas próprias Sérvia, porque beleza, apesar de o sérvio, o croata, o bósnio serem a mesma língua, cara, os países ali são fudidos de grana e tem uma população pequena com um mercado pequeno. Então as pessoas que têm um pouquinho de ambição, elas vão ter que olhar para o mundo, olhar para a Europa. Qual é a língua da Europa? Inglês. A língua da Europa é inglês, apesar de não ter nenhum membro, só Malta, que é meia bomba, que fala inglês como uma língua nativa. Era o Reino Unido, mas meteu o pé, né? É Brexit. Ah, tem a Irlanda, mas a Irlanda é a Irlanda, tá? Mas você, cara, para pra pensar, os grandes
impérios, eles não ligam para o que está fora deles, entendeu? Porque o mercado consumidor é grande o suficiente. Então, essa aí foi a minha conclusão. E aí você, cara, eu viajei o quê? 100 e poucos países do mundo. Tem uns países, assim, bem aleatórios, onde todo mundo fala inglês. E umas regiões bem aleatórias, tipo, caramba, a cidade de Kazan, na Rússia, todo mundo fala inglês, é impressionante. Só que em Moscou, que é a capital, a cidade mais rica, é muito raro você encontrar alguém que fala inglês fluente. Por que Kazan? Porque Kazan é uma cidade que precisa do mundo. É uma cidade que vive de exportação, uma cidade que vive de petróleo, de compartilhamento, de conhecimento e de tecnologia pra cá e pra lá, entendeu? Então, eles são obrigados a falar a língua do mundo, que é o inglês. Outro lugar que todo mundo fala inglês, Costa Rica. Tailândia, impressionante como as pessoas da rua na Tailândia falam inglês. Por quê? Porque elas precisam do mundo. Costa Rica sobrevive de quê? De turismo americano. Panamá sobrevive de quê? Trade, todo mundo fala inglês. Tailândia é um dos países com o maior número de turistas visitados no mundo, todo mundo fala inglês, entendeu? Então, e outra parada, o mercado interior deles é muito pequeno, então tem que olhar para o mundo. Bom, falei, então o papo é realmente esse, beleza? Se você quiser ser alguém relevante para o mundo, você precisa falar inglês, ponto final. E o fato de ser brasileiro colocou a gente meio que numa zona de conforto, porque o nosso mercado interno é tão grande que dá para sobreviver assim. Mas, cada dia que passa, você não vai conseguir sobreviver assim, porque eu não conheço nenhum trabalho que pague mais de 4 mil reais por mês e não exija inglês fluente. Então, quem tá fudido é você. E aí, vamos levar um pouco além no mercado de infoprodutos. Quais são os 4 maiores mercados de infoprodutos do mundo? Estados Unidos, China, Rússia, Brasil. Fez algum sentido para você? São exatamente os 4 países, os 4 grandes impérios, os 4 países que têm um grande mercado consumidor e as pessoas não falam inglês. Porque se essas pessoas falassem inglês, não ia ter um mercado interno de infoprodutos tão grande, porque as pessoas iam comprar direto da fonte nos Estados Unidos, com as autoridades, os gurus de lá. Por que não tem marketing digital na Finlândia, na Noruega? Primeiro, que o mercado interior é muito fraco. Segundo, que eles são inteligentes o suficiente para ir direto na fonte e comprar aquela informação direto dos melhores do mundo. E os melhores do mundo produzem conteúdo em inglês. Se você não fala inglês, você vai acabar pegando o resto do conteúdo e vai acabar chegando tarde para você e você não executa, tá? Então, falei tudo isso para dizer que você precisa falar inglês ou você vai ser burro para sempre. E nunca vai morar num apartamento desse aqui, tipo o meu. Habib, caralho. Tamo junto, é só o começo.